Depois de ser assassinado, me tornei um zumbi vivo. Mas desde que virei zumbi, só podia me esconder numa caverna, porque não suportava a luz do dia. Com o passar do tempo, o pouco de humanidade que ainda restava em mim foi sendo corroído pela energia da morte. Olhando para minhas mãos ressecadas e minha aparência horrível, eu sentia que estava cada vez mais distante desse mundo. Eu nem ousava visitar a única pessoa que ainda tinha nesse mundo. Minha avó. Quantas vezes fiquei me segurando para não correr até ela quando a via sozinha, com medo de assustá-la. Só conseguia ajudá-la às escondidas, quando ela já estava dormindo. Mas sem querer, o excesso de energia úmida no meu corpo acabou me denunciando para um monge taoísta. Naquele dia, percebi que a água do pote em casa tinha acabado. Peguei o bambu de carregar água e fui até o rio. Foi exatamente aí que o monge Meng Shen, que estava patrulhando a área, me avistou. Meng Shen olhou pro bússola na mão e deu um sorriso frio. Então você finalmente apareceu, seu zumbi miserável. Essa noite é a sua última. Eu não tinha a menor noção do perigo que estava chegando. Tava agachado na beira do rio enchendo os baldes quando Meng Shen desceu voando numa espada. Zumbizinho, tava esperando você há um tempo. Quando vi a bússola na mão dele, meu sangue geou. O medo instintivo que zumbis têm de monges me deixou com as pernas bambas, mesmo sem pelo nenhum. Por instinto, me enfiei no meio do mato morrendo de medo de ser capturado. Mas o que eu não sabia era que os zumbis que eu tinha visto sendo abatidos antes estavam ainda no estágio inicial. Eu, nessa altura, já era um zumbi voador, um dos mais poderosos da região. Meng Shen localizou meu esconderijo com a bússola na hora. No segundo seguinte, uma espada azul rasgou o ar em minha direção. Dei um salto pra longe e a energia da morte vazou pelo meu corpo todo. A cara de Meng Shen mudou na hora. Um zumbi voador! Aquilo estava muito além do que ele podia enfrentar. Mas o orgulho falou mais alto e ele não recuou. Ele soltou um grito furioso. Mão celestial! Uma enorme mão de luz azul rasgou o espaço e me agarrou antes que eu pudesse desviar, me jogando contra o chão com tanta força que abriu uma cratera de 10 metros de profundidade. Com aquele golpe, o medo sumiu e deu lugar à raiva pura. Que absurdo é esse? Eu fiz alguma coisa pra você? Pra ele, um zumbi querendo ser tratado de igual pra igual era piada. Meng Shen deu um bufido e apertou a espada. Você matou quantas vidas inocentes hoje? Isso não merece ser punido com a morte? Dei uma gargalhada e respondi com escárnio. Cada pessoa que matei era um tirano que explorava e oprimia o povo. Eu faço justiça todo dia, protejo os fracos. Onde está o meu erro? Meng Shen ficou com a cara de pedra. Não importa o quanto essas pessoas mereciam, cabe às autoridades punir, não a você. Aí eu ri ainda mais alto, como se fosse a piada mais absurda que já tinha ouvido na vida. Minha irmã caçula foi abusada pelo prefeito local. Fui às autoridades denunciar. E elas se protegeram umas às outras, me espancaram até desmaiar e me jogaram de um penhasco. Por algum milagre, acordei transformado em zumbi. Mas Meng Shen, como monge, jamais ia ouvir a defesa de um zumbi. Ele levantou a espada e veio em minha direção. Desviei fácil, mas a onda de energia da lâmina derrubou a cabana atrás de mim, a casa da minha avó. No desespero, larguei o ataque de Meng Shen de lado e corri feito louco pelos escombros procurando minha avó. Se alguma coisa acontecer com ela, eu te despedaço. Quando a encontrei entre os destroços, ela estava inconsciente. Ainda respirava, ainda bem. Mas o barulho todo já tinha acordado boa parte da vila. Os tais justiceiros vieram chegando com tochas na mão, mas não pra me ajudar. Isso talvez seja o pior do ser humano. Quase ninguém lembrava quem tinha livrado eles dos tiranos locais. Pra eles, aqueles homens mereciam morrer. Mas eu, o zumbi, merecia ainda mais. Foi então que minha avó abriu os olhos. No momento em que me reconheceu, levou um susto e disse com voz trêmula: Xiao Ye, é você? É mesmo você? Segurei o choro por dentro e forcei um sorriso. Sou eu. Voltei, vó. Mas Meng Shen não tinha o menor remorso. Ficou me encarando com a espada apontada. Já disse tudo o que tinha a dizer. Você não tem lugar nesse mundo. Morra! Minha avó se levantou e caiu de joelhos na frente de Meng Shen, batendo cabeça sem parar. Senhor Meng, pelo amor de Deus, poupa meu Ye. Ele é um bom menino, não vai machucar ninguém. O povo de Linfeng foi chegando, mas todos me fitavam com desconfiança. Logo começaram os gritos. Mata logo, Senhor Meng. Ele é um zumbi. Já devia ter morrido há muito tempo. Tudo bem que antes ele matou uns vilões pra gente, mas e se um dia ele resolver matar a gente também? Minha avó se esforçou para se levantar do chão e se pôs na frente de todos, chorando. Meu Ye é um bom menino. Ele não mata inocentes. Mas ninguém queria ouvir. Alguém riu com deboche. Existe zumbi que não mata inocentes? Nem idiota acredita nisso. Velha, sai da frente. Hoje a gente vai fazer justiça e eliminar esse monstro. Se continuar atrapalhando, te matamos junto. Um rapaz berrou aquilo e já ia jogar a tocha. Quando ouvi alguém insultando minha avó, não aguentei mais. Uma raiva cega tomou conta de mim. A energia da morte explodiu pelo meu corpo e meus olhos transbordaram de vontade de matar. Me joguei em cima do rapaz. Quando estava prestes a agarrá-lo, uma voz trovejou lá do alto. Criatura das trevas, não ouse machucar ninguém. Uma força descomunal veio do céu, ainda maior do que a de Meng Shen. Me assustei de verdade. Recuei voando de volta pra perto da minha avó e absorvi aquele golpe devastador com o braço direito. Falei depressa. Vó, vai pra um lugar seguro. Eles não vão me deixar em paz. Eu te acho depois. Ela estava com o rosto encharcado de lágrimas. Ye, pelo amor de Deus, para de machucar as pessoas. Meng Shen fez uma reverência respeitosa pro recém-chegado. Irmão Lang Ling. Lang Lingzi acenou com a cabeça, com aquela postura de quem paira acima de tudo, e me encarou friamente. Lang Lingzi disse com voz grave. Que audácia, zumbi imundo. Agir assim na frente de todos. Hoje vou usar minha magia pra te eliminar de uma vez. O bem sempre vence o mal. Não tem escapatória. Joguei a cabeça pra trás e gargalhei. O que é o bem? O que é o mal?
Não passa de ilusão de vocês, idiotas. Eu, Yepeolin, posso ser um zumbi, mas só mato quem merece morrer. Bem e mal é questão de ponto de vista. Leng Lingzi não respondeu. Sua espada cantou no ar e veio em minha direção. Mas o que eu jamais esperava era que minha avó, que já devia estar longe, surgiu bem na minha frente, se jogando no caminho. As últimas palavras dela, repetidas até o fim. Lembra, não machuca ninguém. Minha avó foi embora. Não importava quanto eu gritasse. Não tinha mais nada a fazer. Os aldeões que assistiam a tudo ainda tiveram a cara de pau de comentar. Bem feito. Família que cria zumbi é família sem caráter. Morreu bem feito. Quanta maldade e crueldade o ser humano consegue esconder dentro de si? Será que ainda existe espaço para sentimentos de verdade no coração das pessoas? Segurei o corpo da minha avó nos braços e as lágrimas de sangue escorreram. Quando um zumbi chora, o céu treme. Raios de 100 metros rasgaram o firmamento com rugidos de fúria. Pousei o corpo dela no chão com cuidado. Me levantei devagar, e uma força avassaladora tomou o ar ao redor. Naquele momento perdi o último resquício de humanidade e avancei para o nível de Rambá, o zumbi supremo. O céu não tem piedade. E eu também não tenho. A terra ao redor virou um deserto. Uma energia sufocante tomou conta dos céus de Linfeng. Mas o que eu não sabia era que aquele fenômeno assustador tinha chamado a atenção de 5 mestres nas montanhas Kunlun. E eles já estavam a caminho. Quando recuperei a consciência, percebi que Meng Sheng e Leng Lingzi ainda estavam vivos, mas em péssimo estado. Fui direto em cima de Meng Sheng. Leng Lingzi empalideceu de susto. Com um salto para Rambá, meu poder tinha explodido. Meng Sheng não conseguia nem desviar. Pairei no alto e olhei para baixo para Leng Lingzi com frieza. Taoísta fedorento, agora é sua vez. Hoje você morre. Mal fui me mexer e um clarão celestial rasgou a escuridão e me acertou em cheio, me jogando longe num único golpe. Esse daqui não tem como vencer. Foi o primeiro pensamento que me veio. Leng Lingzi ficou aliviado e se curvou com alegria. Meus respeitos, mestre! Meus respeitos, mestres tios! 5 anciãos acenaram levemente com a cabeça e juntos formaram selos místicos com as mãos, amarras dos 5 elementos. 5 colunas de luz, dourada, negra, amarela, vermelha e azul, dispararam como cobras vivas e me enrolaram completamente, me imobilizando. Leng Lingzi finalmente respirou aliviado. Ele sabia muito bem quem eram aqueles 5, os mestres dos 5 elementos de Mao Shan. O líder deles era Jin Xuan, o próprio mestre de Leng Lingzi. Os outros 4 eram Hua Xuan, Shui Xuan, Mu Xuan e Tu Xuan. Até o líder máximo de Mao Shan os respeitava. Wu Xian bufou com raiva. Mais de 7.000 inocentes de Linfeng morreram por causa da sua fúria, criatura amaldiçoada. Um crime desse tamanho não tem perdão nem na terra nem no céu. Naquele momento eu tinha perdido toda a razão. Só queria matar todos os ingratos e cruéis desse mundo. Vocês 5 velhos, quero ver quem vai me parar hoje. Jin Xuan soltou um suspiro fundo. Parece que hoje nós 5 vamos contra os desígnios do céu para eliminar esse zumbi. Depois disso, vamos entrar em reclusão para espiar esse ato. As cordas dos 5 elementos que me prendiam foram corroídas pela minha energia de morte e se partiram antes mesmo que os mestres agissem. Disparei golpes com as 2 mãos, lançando raios de luz carmesim pelo ar. Ao sentirem a força brutal contida naquele ataque, os 5 mestres exclamaram juntos. Corpo marcado de sangue, ele tem o corpo marcado de sangue. Pairei no alto, e atrás de mim, surgiu a sombra colossal de um demônio de sangue com mais de 30 metros de altura. Se movendo exatamente igual a mim, Jin Xuan franziu a testa e disse com calma. A lenda diz que quem tem o corpo marcado de sangue, carrega em si a alma de um deus primordial. Se cultivar a bondade, pode se tornar o próximo deus celestial. Se render ao ódio e à matança, vira um demônio de sangue. Shui Xuan ficou lívido, murmurando. Como pode ser? A gente acabou de empurrar um deus guerreiro pro caminho das trevas. Será que quem tá realmente agindo contra o céu somos nós? Jin Xuan endureceu a expressão. Seja como for, ele já virou demônio. Só nos resta contê-lo. Se esse demônio de sangue ganhar força total, vai ser uma catástrofe para todo o mundo da cultivação. Os 5 pararam de falar e começaram a formar selos com as mãos em velocidade absurda. Um imenso diagrama Taiji de aprisionamento de demônios foi se formando no ar, girando lentamente enquanto absorvia a energia do céu e da terra, erguendo 5 muralhas ao meu redor. Com um grito uníssono dos 5 mestres. Selar! O diagrama desceu sobre mim com todo o peso do universo, entre raios e trovões. Um rugido de leão ecoou pelos céus dilacerante. E depois, silêncio. Ninguém diria que ali, pouco antes, existia uma cidade vibrante. Linfeng passou a existir apenas na memória. Pouco depois de os 5 mestres irem embora, uma voz feminina etérea ecoou pelos céus daquele lugar. O céu tem sentimentos, mas os homens não têm. O mundo tem lealdade, mas os homens não têm. Naquele tempo,